Olá, paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Vamos continuar sobre os assuntos pertinentes à palavra do Senhor, o Altíssimo, o Senhor Deus Pai e o Senhor Deus Filho, como Davi pronunciou no livro de Salmos, capítulo 110. Provando mais uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então vamos continuar falando sobre o assunto do vídeo passado, que é a respeito da palavra igreja. Então vamos continuar. No último vídeo eu falei sobre vários pontos de vista para designar o significado de igreja. Então vamos continuar lendo Colossenses, o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 25. Eu já li o versículo 24, mas eu creio que ainda temos que continuar no versículo 24, porque ele é o início do pensamento referente o significado da palavra igreja, muito importante. Então eu vou continuar neste versículo. Versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então vou continuar nesta parte do versículo, dizendo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então aqui nós vemos com total afirmação uma parte do texto afirmando que o corpo físico, o corpo que Jesus Cristo foi incorporado quando ele estava vivo, é o corpo da igreja. Então, como que nós podemos afirmar e analisar que o corpo de Cristo é uma igreja de concreto, de pedra, uma igreja construída por mãos de homens, sendo que no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24, está escrito que o corpo de Cristo é a igreja, o corpo carnal. Está bem claro aqui, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, nós temos que dar prioridade para este detalhe, porque aqui estou provando dentro da Bíblia isso que eu estou afirmando. Então, como que as igrejas cristãs, principalmente as evangélicas, porque as igrejas católicas, elas adoram imagens de escultura, imagens de demônios, porque
como que uma pessoa pode ser representada por uma imagem de poste ídolo, uma imagem que não tem vida, como está escrito em Salmo 115 e Salmo 135? Então, estes falsos irmãos da Igreja Católica, eles estão blasfemando. Eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. E o que está escrito lá em Mateus capítulo 15? Está escrito, vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 15, quem blasfema contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita dentro de uma estátua de imagem, um ídolo mudo que não fala, tem boca, mas não fala. Então, estou indo até lá, vamos ver se é o capítulo 15. Aliás, é o capítulo 12. É o capítulo 12, desculpe. É Mateus, capítulo 12, versículo 31 em diante. Vamos ler. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Está vendo? Que absurdo é esse? As pessoas adorarem imagens de santos. Só existe um santo, que é o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas, elas seguem uma doutrina imunda, uma doutrina suja, e nomeiam essa doutrina de sagrada, de santa. Como eu posso adorar uma imagem? Como eu posso adorar um homem, um ser criado? Um homem adorando outro homem? Isso é uma desgraça. Isso é uma vergonha para a religião cristã, para o mundo cristão. Por isso que as outras religiões ficam caçoando a gente, ficam debochando, com toda a razão, porque eles já são imundos. E daí, eles acusando a gente com justiça, a gente não, porque eu não faço parte dessa desgraça, essa idiotice de ficar adorando imagem. Mais pra frente eu vou contar uma história que aconteceu comigo a respeito desse assunto. Então está escrito aqui, versículo 32 agora. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, com F maiúsculo, que é Jesus Cristo, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, como que os católicos explicam isso agora? Ensinando doutrinas de demônios para seus membros, seus adeptos, que estão na classe mais baixa da hierarquia da religião católica, apostólica, romana, que se dizem cristão, mas não são da sinagoga, são do templo de Satanás. Como? Me explique isso agora, está dentro da Bíblia. Essa Bíblia que vocês usam para enganar as pessoas. Isso é um absurdo.
eu posso falar com toda a autoridade porque eu sou pobre, eu morava na rua, era morador de rua. Eu tenho mais valor do que as pessoas que têm dinheiro, que são ricas, que têm bens materiais, porque vocês só ensinam isso pro povo que segue vocês. Porque o rico, ele é maldito, ele é amaldiçoado. Para ele ser abençoado e perdoado dos seus pecados, ele tem que entregar tudo o que ele tem para os pobres, como está escrito aqui em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 21. Disse-lhe Jesus, está vendo? O Filho de Deus que se tornou Deus. O Deus com D maiúsculo, Senhor com S maiúsculo, Senhor de tudo. Senhor de tudo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pela vontade do Deus Pai. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. Então, mandamento perfeito. Esse mandamento é só para os perfeitos, não para os imperfeitos. Por que é mandamento? Porque está escrito aqui no versículo 17. E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Interrogação. Não há bom senão um só, que é Deus, com D maiúsculo. O Deus vivo, o Deus verdadeiro, não o Deus morto que essas religiões, principalmente a religião católica, segue. Ele não é o mesmo Deus que está escrito aqui na Bíblia. O Deus dos católicos, os Deus dos romanos. Por que chama igreja cristã apostólica romana? Por quê? Se existe só uma religião que está escrito na Bíblia, eles usam a Bíblia, mas eles nem sabem o que estão escrito na Bíblia. Só sabe falar de bênção, de oração, de jejum, de dízimo, de amor. Amor sem a verdade é mentira. Amor falso, amor hipócrita, amor safado, sem vergonha. Como está escrito aqui, só existe 2 passagens na Bíblia que fala da palavra religião, como está escrito aqui no livro de Tiago, na Bíblia que eu tenho, que são 66 livros, que foi a Bíblia reformada por Martinho Lutero, ou Martinho Lútero. Tiago, capítulo 1, capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso, está bem? Vamos ver agora o que é religião. Se é Igreja Católica Apostólica Romana ou Igreja Protestante. Vamos ver agora. Repetindo, versículo 26. Jesus está me revelando, porque eu sou profeta. Eu consigo enxergar e ver as coisas que ninguém consegue. Porque eu cumpri o mandamento perfeito.
Eu nem cumpri, eu guardo o mandamento perfeito. Nem precisa cumprir, é só guardar. Se alguém entre vós cuida ser religioso, olha só, preste atenção. Está falando para você que é religioso. Você deve ter alguma religião. E não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. É inútil. Sua religião é inútil porque você não refreia a sua língua. Porque você fica o tempo todo falando de amor, de paz, de bênção. Fica falando das coisas da Bíblia, mas você não refreia a sua língua, porque você não faz o que está escrito dentro da Bíblia. Porque o fazer e o querer, como nós, eu, Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, estamos dizendo, o fazer do ser humano vem do estudo que eu fiz do último vídeo. Então acompanhe os vídeos na sequência que está no canal Igreja Evangelho dos Pobres para saber o que significa todas estas questões. O fazer de nós vem do sofrimento. Não vem da palavra inútil, como está escrito aqui, da língua profana, da língua mundana, da língua herética. É um sacrilégio isso, que as religiões e os povos fazem no mundo, porque está escrito em Salmos, e eu nem vou precisar ler o versículo 27, que fala de religião, mas eu vou falar, porque faz parte do que nós estamos falando. Versículo 27, de 1 Tiago, capítulo 1. A religião pura e imaculada para com Deus Pai, com D maiúsculo e P maiúsculo, que é o verdadeiro, não falso, com Deus com D minúsculo, ou os deuses, que são os demônios, que são essas estátuas, essas imagens, que são imagens de demônios disfarçadas, aparentemente, com aparência exterior, de coisa boa, de coisa santa, santificada, mas é tudo mentira, é enganação, para levar os incautos ao fogo do inferno, e eles estão caindo no poço, no abismo da escuridão, do infinito, que é o céu da noite. Então, a religião pura e imaculada, que eles não conhecem, porque eles não entendem o que está escrito na Bíblia, para com Deus Pai, é esta, : visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado do mundo. Então essas religiões são tudo mundana, porque só prega coisa errada, só ensina coisa errada. Porque religião é o que está escrito aqui, ó. A religião. São os 2 únicos versículos na Bíblia que fala de religião. Se tem outros livros que os católicos têm,
que fala de religião, aí é problema deles, porque na Bíblia que eu tenho, que ela foi reformada, porque não se sabe o que está escrito em outros livros e assim por diante. Na Bíblia de 66 livros dos protestantes, do movimento protestante, só existe estes 2 versículos que falam de religião. E a religião, ela tem que ser pura e imaculada. Pura e perfeita. Para com Deus Pai. É visitar os órfãos. O que significa isso? Ajudar quem não tem pai e mãe, quem está passando necessidade. Não ficar acumulando dinheiro, tesouro, ou ficar pedindo dinheiro dentro das religiões institucionais, as igrejas institucionais, quem paga imposto para o governo. A igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor, com S maiúsculo, eles que os apóstolos administravam quando eles estavam vivos aqui na terra, não pagavam imposto. Não pagavam imposto. E eles estavam dentro do império, um império que dominava o mundo, conquistava todas as nações. Era um império que tinha legiões e legiões de soldados, que eram demônios, porque eles não eram cristãos, o cristianismo estava sendo criado nesta época, 2000 anos atrás, que não faz muito tempo, referente às outras religiões que são muito mais antigas. Então, a religião católica ela mistura todas as religiões do mundo. Então, aqui eu vou começar a falar sobre um pouco da história. Daí, eu vou começar a falar e com o decorrer do tempo, nos próximos vídeos, eu vou continuar falando sobre o assunto referente num momento do tempo da história da humanidade, a briga entre os católicos e os protestantes, porque a igreja, que é a série de vídeos que eu comecei a fazer agora, é provando que é o corpo de Jesus Cristo, o corpo carnal. A igreja não é uma instituição religiosa, mundana, governamental. Quem está dentro de um conceito desse está fora do reino de Deus, porque o corpo é a igreja, está escrito dentro da Bíblia, dentro da palavra. A igreja é o corpo carnal, que é o nosso corpo. Agora, o corpo de Jesus Cristo é o nosso corpo, mas para quem crê, para quem sofre, para quem acredita, como eu expliquei no vídeo anterior, a questão destas coisas, desses detalhes. Então, vamos começar a ler sobre o século XVI, que foi aonde houve esta revolução. A Igreja Católica ela foi dividida em 2 partes. Daí criou-se 2 movimentos, o movimento católico e o movimento protestante. Isso é uma história do acontecimento da religião cristã, não tem nada a ver com as outras religiões. Então não podemos confundir as coisas. Então o mundo toma um novo feitio. Então no princípio do século XVI, por volta de 1500 depois de Cristo, depois de Jesus Cristo, 1500 anos, quando o Brasil, América do Sul, as Américas estavam sendo descobertas pelos europeus.
O mundo fechado, entre aspas, da Idade Média desapareceu definitivamente, em consequência das grandes modificações que se produziram em todas as esferas da atividade humana. Está vendo? Houve uma mudança, uma transformação significativa nesse período. Então vamos ver por quê. O desenvolvimento da cristandade, está vendo? Aqui está falando sobre o cristianismo, herdeira da cultura e da civilização romana nas regiões mediterrâneas. Está vendo? Então, a cultura e a civilização que os povos europeus, que são gentios da Bíblia, por exemplo, eles herdaram essa cultura e essa civilização do Império Romano. Só que daí eles incluíram o cristianismo de Jesus Cristo dentro desta filosofia, a partir do século XVI. Aí já temos uma prova contundente que o cristianismo ele já era adulterado e ele foi mais adulterado ainda. Ele foi modificado, ele foi transformado, ele foi incorporado em outras religiões, porque os romanos eles tinham a religião deles, que não tinha nada a ver com o cristianismo. Isso no século XVI. 16 séculos, 1500 anos depois que Cristo nasceu aqui na Terra. Olha só que barbaridade. Então aí nós já vemos um relato histórico para entender esse cristianismo de hoje. Então, com o decorrer do tempo, sempre houve modificações, transformações dentro do cristianismo, que nem sempre foram as mudanças corretas, significativas. Para chegar hoje o cristianismo até a gente, preservaram as palavras que estão escritas dentro da Bíblia corretamente. Então, a letra que está escrito dentro do Novo Testamento e do Antigo Testamento é correto, mas a letra do Antigo Testamento mata. Mas o Espírito com E minúsculo vivifica. Por quê? Está escrito em 2 Coríntios capítulo 3. Porque a letra ela é modificada, ela é alterada com o decorrer do tempo da história da humanidade. Entendeu? Mas a letra do Antigo Testamento e do Novo Testamento não foi corrompido. O que foi corrompido é o modo de vida, a filosofia, o ensinamento da palavra de Deus que está aí dentro da Bíblia. Porque a palavra ela é santa e sagrada e ela não foi modificada, que está dentro da Bíblia, a letra das Escrituras. Mas ela foi extinguida dentro do Antigo Testamento. Agora nós estamos no Novo Testamento. Então, tudo que está escrito dentro do Antigo Testamento, que é o Velho Testamento, não precisamos mais seguir, cumprir, praticar, executar, mas nós temos que guardar as palavras que estão dentro do Antigo Testamento, que seria o modo de vida, as virtudes, o caráter, a personalidade, a ética, a moral dos personagens que estavam dentro
do Antigo Testamento, porque é um relato de modelo de vida dos homens de Deus que estão relatados dentro do Antigo Testamento, que nós temos que seguir. Por isso que nós temos que ler o Antigo Testamento para ver o que aconteceu, para a gente poder fazer igual. Mas a parte de culto, sacrifício, a parte ritualística, isto não precisa mais ser feito como era feito antigamente. Porque Jesus Cristo, ele cumpriu, ele executou, ele encerrou todas estas práticas. Então, o modelo de hoje está errado, de modo de vida das pessoas por causa dessa mistura, desta conjunção. Porque está escrito aqui, naquela época, no século XVI, os homens só pensavam... Aliás, voltando... vamos continuar. Naquela época, os homens só pensavam no que os unia. Porque nesta época, o povo europeu, eles estavam muito desunidos. Porque cada país tinha um pensamento, tinha uma organização diferente. E daí, quando um país lá da Europa se organizava, daí eles se tornavam impérios, daí eles dominavam os países vizinhos, os irmãos, que eles são uma nação. Eles são uma nação da tribo eles são uma nação dos filhos de Noé, que é de Jafé, os jafetitas. Porque eles são branquinhos, eles têm cabelos loiros, olhos azuis, eles têm essa fisionomia. É assim que nós identificamos as raças dentro da civilização durante vários séculos, vários períodos da humanidade. Então, os jafetitas, eles são os europeus, os jafetitas que estão escritos dentro da Bíblia Sagrada dos cristãos. Eles são denominados como jafetitas. Então, todo europeu que tem essa descendência, essa nacionalidade, vem da raça jafetita. Só que os cristãos de hoje, que nós estamos vivendo no mundo atual, da modernização. Os cristãos, eles têm uma raça que Jesus, ele criou, ele incorporou, ele batizou aqui na terra. Ele pegou todas as raças que são gentílicas, inclusive até os judeus e israelitas se tornaram gentios também, por causa da transgressão, desobediência à religião antiga de Jesus Cristo, que era a religião de Deus Pai. Desculpa, eu me equivoquei. É do Deus Pai, que era a religião judaica, mas agora não é mais. Então agora Jesus veio e uniu todos os povos, todas as nações e se transformou em uma só religião, em um só povo. Mas só que as pessoas, elas não querem dar o braço a torcer, elas querem continuar na religião, na tradição, dos costumes, das outras religiões mais antigas do que o cristianismo. Daí o cristianismo acabou sendo corrompido por causa desses detalhes. Por isso que existe milhares, milhões de religiões. E existe milhares e milhões de religiões que misturam o cristianismo com essas religiões mundanas, que Jesus Cristo destruiu tudo, na época que ele nasceu aqui na Terra, 2000 anos atrás. Daí, ele pregou o evangelho,
E os apóstolos escreveram, fizeram a escritura do Novo Testamento. Só que daí, essas outras religiões antigas, para profanar, para destruir o cristianismo, para eles continuarem seguindo a religião deles, que passaram a ser todas as religiões do mundo satânicas, inclusive a religião cristã, mas essa que é misturada, igual a Igreja Católica Apostólica Romana criou. Essa daí é satânica. A protestante também tem os seus problemas, mas ela segue uma linha de pensamento mais voltada para o cristianismo do primeiro século, que era o século de Jesus Cristo e os apóstolos. Mas mesmo assim ela está corrompida, porque o protestantismo é um movimento que incorpora todas as religiões cristãs que são consideradas como evangélicas. Então, por isso que eu estou descrevendo o que significa a palavra igreja. Qual é o sentido, qual é o conceito, qual é a definição do termo igreja dentro da religião que o nosso Senhor Jesus Cristo ele criou aqui na Terra, amando do Deus Pai, porque agora ele, o Deus Pai, entregou todas as coisas para o Deus Filho. Então é o Deus Filho que está comandando tudo neste momento da linha do tempo, onde nós estamos vivos, porque senão nós estaríamos mortos. Porque Deus não tinha aprovado a obra que Jesus completou na cruz. E tem pessoas que são anticristas, são ateus, que não acreditam nisso. Então eles querem combater esta igreja cristã, que é a igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, atacando o trabalho que eu estou fazendo. Porque eu estou mostrando, dentro da Bíblia e fora da Bíblia, que a igreja é o corpo humano. Não é uma instituição que foi criada pelos homens do mundo que não são cristãos. Eles fingem que são cristãos, mas eles não são. Eles são da sinagoga. Eles são da falsa igreja do anticristo, de Satanás. Por isso que Jesus Cristo revelou em Apocalipse o anticristo, o falso profeta, que é a marca da besta. São as duas bestas. Então, neste período do século XVI, estava acontecendo tudo isso. Então, para se unir, os homens começaram a fazer estas coisas, os homens europeus. Então, com isso, estabilizar a sociedade durante a Idade Média e início da Idade Moderna. Então, sendo assim, todos tinham a mesma fé e pertenciam, pois, à mesma igreja, que era a Igreja Católica. Todo mundo era católico. Daí surgiu o movimento protestante. Nesse período, todos viviam da agricultura no quadro do sistema feudal. Está vendo? Isto é um assunto importante.
porque a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados dá prioridade para estas questões da agricultura. Então aqui nós temos um relato aqui oficial que nesta época todo mundo vivia da agricultura. Hoje em dia ninguém mais vive da agricultura, só os ricos, que são tudo da classe dos demônios. Eles estão servindo ao diabo e todo mundo aceita. Todo mundo, os pobres, porque no mundo existe bilhões e bilhões de pobres e talvez milhões de ricos. Entendeu a diferença? Mas esses milhões de ricos, eles controlam e escravizam os bilhões de pobres espalhados no mundo, através da fome, das pestes, da arrogância, da prepotência, da política, do sistema social, porque nesta época, o sistema social, essa época lá do século XVI, ainda era feudal. Então todo mundo mexia com agricultura, então ninguém passava fome. Pode ser que algum período ou outro teve escassez, mas Deus e Jesus estavam deixando o barco rolar, porque nesta época o mundo estava sendo regido, depois da morte de Jesus Cristo, passou a ser regido pelo diabo, Satanás, porque tem um propósito para isso. E as pessoas não entendem, porque as pessoas elas querem apacentar-se a si mesmas, elas não querem sofrer. Então elas fazem negócios, acordos com qualquer coisa. Ela lucrando, tendo o benefício próprio, que é a avareza, que é o egoísmo, que é a cobiça, que a pessoa tem, porque todo mundo tem esses defeitos, ela se torna anticristo, mundana, endemoniada. E daí as pessoas nem percebem essas coisas. Então elas acham que são do bem, mas elas estão fazendo o mal. Então elas vão sofrer as consequências, que é doença, peste, insegurança, dor, aflição, medo, angústia, depressão, ansiedade. E as pessoas acham, nem sabem a origem disso porque elas estão vivendo errado. Porque as pessoas aqui do século XVI, existia as autoridades, existia as hierarquias que organizavam o sistema de vida desse povo europeu. Os outros povos eu não sei, eles eram mais primitivos, eles eram tribais. E os europeus, eles estavam se tornando civilizados. Então eles tinham outro sistema de governo, de comando, de organização, mais moderno, mais evoluído, mais tecnológico do que os outros povos. Por isso que os europeus dominaram o mundo nesse período. Por isso que eles são gentios da Bíblia, como está escrito na palavra profética que Jesus revelou para a gente. Então, você está vendo esses detalhes? As pessoas elas não procuram ensinar, ou os que são ensinados não procuram sabedoria para conhecer estas coisas, porque a igreja é o corpo humano, como está escrito aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Porque pelo seu corpo,
que é a igreja. Então vamos ver o versículo 25 agora. Eu vou até lá em Colossenses, capítulo... o primeiro, né? Capítulo 1, versículo 25, para continuar a análise do que significa a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então vamos analisar esse texto bíblico. Está escrito assim: da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Então vamos ver primeiro se a gente consegue achar o que significa a palavra dispensação. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa falando sobre isso. Bom, a palavra dispensação eu não tenho agora como saber o que significa, que eu tenho que procurar no dicionário. Daí vai demorar muito. Então vamos ler conforme está escrito aqui. Paulo ele estava querendo dizer que ele era ministro da igreja de Jesus Cristo, que é o nosso corpo, que é a gente. Então ele estava ministrando as coisas para colaborar com o bem-estar do corpo humano, que seria a parte religiosa da espiritualidade e, ao mesmo tempo, a parte da questão da alimentação, como eu posso dizer, das necessidades das pessoas. Então ele tinha este encargo de poder suprir todas estas necessidades do corpo humano, da pessoa, do ser humano. Não só a parte religiosa, espiritual, mas também a parte corporal, carnal, porque a igreja é o corpo. Se o corpo, que é a igreja, não está funcionando bem, então a igreja também não está corretamente também, alinhada à perfeição, o que é correto, o que é certo. Por isso que hoje nós estamos nessa situação, porque o corpo humano, ele está malnutrido, ele não está sendo bem cuidado, porque as pessoas elas vivem no mundo agitado, porque a parte psicológica, a parte mental também faz parte do corpo humano. E as pessoas são tudo endemoniadas, são tudo loucas, são tudo translocadas, estão todas perdidas, principalmente nos ambientes urbanos, nas cidades grandes, onde só tem vícios, coisas erradas, pensamentos ruins, pessoas que não têm coração bom, puro, limpo, como está escrito no livro de Tiago, que eu revelei o que significa a religião. São corações que estão imundos porque a língua fala demais. A língua trabalha muito. E Tiago vai falar sobre a língua no capítulo 4 do livro dele. A língua de áspides, línguas que profanam mentiras. Então hoje a pessoa ela só quer saber de ouvir coisas profanas, erradas, daí elas
Elas não têm discernimento para saber que aquilo que os homens que são cultos, inteligentes, intelectuais, eles falam para enganar as pessoas, porque o que eles falam são doutrinas da filosofia grega, romana, das fábulas judaicas que estão escritas na Bíblia. Que Jesus Cristo e Paulo estavam avisando. O Evangelho consiste nesses depoimentos, nesses alertas. Em vez de alertar esses homens que comandam essas religiões que são falsos cristianismos, disfarçados de coisas divinas, santas, eles deturpam a palavra para manter as pessoas que estão iniciando uma atividade religiosa ao erro, ao engano. Das pessoas, elas acabam sendo amaldiçoadas. E daí, em vez de melhorar, corrigir o caráter, a personalidade da pessoa, acaba desconstruindo e a pessoa acaba se tornando homem, um ser pior do que ele era antes, como está escrito numa parte dos evangelhos de Marcos. Por causa dessa ignorância, em todos os sentidos. Então, eu vou terminar por aqui e depois nós continuamos esses pensamentos para entender o significado da palavra igreja. Mas antes eu vou começar a falar, já que eu estou tentando falar já há algum tempo sobre os cursos que eu vou colocar aqui no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, dentro desses vídeos que eu estou fazendo. Então eu vou começar aqui a inaugurar um curso falando de raças e cruzamentos de ovinos. Porque como eu vou mudar minha linha de pensamento, vou mudar minha vida, agora nos próximos tempos, eu pretendo morar lá no Amazonas. Ou então fazer qualquer outro negócio para sair dessas zonas que nós estamos, que elas estão inchadas de gente, que é as zonas da região do território brasileiro, que são mais ricos, tipo o sul, sudeste, o centro-oeste. E o norte, ele é um lugar mais voltado para as pessoas mais pobres, mais simples. Então eu pretendo morar lá no Amazonas, porque lá é o norte do Brasil. E lá tem as condições naturais que Deus criou para a gente criar animais e fazer plantio de árvores frutíferas, comestíveis, plantar alimentos para consumo humano corretamente, como Deus e Jesus Cristo, ele ensina na Bíblia e nos livros técnicos de agricultura. Então, eu vou viver como os antigos viviam. Então, eu vou criar ovinos. Então, eu vou falar um pouco a respeito disso, já ir preparando o ambiente para mim poder começar a planejar e a trabalhar com isso, para daqui a algum tempo eu começar a implantar esse negócio, esse sistema. Então, vou começar falando um pouco da introdução sobre este assunto. Desde os primórdios
da civilização. Está vendo? O ovino se apresenta como uma espécie de grande importância. Tanto é que ele é revelado, representado, simbolizado dentro da Bíblia. O animal, a ovelha, tem um papel muito importante, muito preponderante no ensino do estudo que Jesus ele ensinava, tendo se difundido por quase todas as regiões do mundo. Então, praticamente em todas as regiões do mundo podemos criar ovelhas. Em algumas é explorado com técnicas incipientes. Eu também não sei o que significa essa palavra. Depois eu vou procurar no dicionário, daí eu escrevo aqui no caderno e depois a gente fala sobre isso. Representando conjuntamente com os caprinos a subsistência das populações desfavorecidas. Está vendo? Nós somos desfavorecidos porque nós não somos ricos, nós somos pobres. Então nós temos que pensar nesta linha de pensamento. Nós não podemos imitar, crescer igual os ricos, porque na nossa mente nós achamos que o rico ele é abençoado, ele é próspero, Deus está com eles, porque eles vivem bem, eles têm tudo do bom e do melhor, eles não passam dificuldade, mas não é assim. No vídeo anterior, lembra? Eu comecei falando o que significa igreja. Igreja é sofrimento. Vocês têm que assistir o vídeo anterior que eu falei sobre isso. E usei os versículos da Bíblia, comprovando tudo isso que eu estou falando. A igreja é sofrimento. Então, por isso que nós somos desfavorados, porque nós somos pobres. Só que o rico, ele quer inverter tudo para te usar, para te escravizar, para você servir os intentos, os interesses deles, para eles viver bem e vocês viver tudo mal, tudo doente, com depressão. Daí o que vai acontecer? Você vai acabar pecando, porque vai chegar uma hora que você não vai mais aguentar a pressão. Daí você vai começar a fazer coisa errada, você vai perder a cabeça. Daí se você está pecando, Deus vai te castigar. Daí você vai ter que pagar. Deus, ele é misericordioso com quem é misericordioso. E ele é severo com quem ele é severo. Está escrito na Bíblia. Então você tem que ser misericordioso. Para você ser misericordioso, você não pode ficar juntando dinheiro. Então você tem que pegar esse seu dinheirinho aí que você ama, que está guardado, que eu sei que você tem, porque todo mundo tem dinheiro hoje em dia, porque todo mundo vive nessa modernidade que eu estou explicando aqui desde o século XVI. Você tem que se unir junto com a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, junto comigo, e a gente montar um negócio juntos para poder sair da garra desses algozes, desses que são criaturas que estão querendo engolir os pobres, porque eles são ricos. Não existe igualdade entre pobre e o rico. Ou você é rico ou você é pobre, ou você é pobre ou você é rico. E na Bíblia está falando que a gente tem que ser pobre. Por isso que você tem que começar a dividir o que você tem. Você não pode ficar guardando. Isso daí é maldição. A maldição
do Deus Mamon. Então, como você pode ser santo, purificado, perfeito, nessas condições, seguindo só doutrinas de homens? Você vai na igreja só para ficar ouvindo as pessoas falando de várias coisas que está dentro da Bíblia, mas ninguém faz aquilo que Deus e Jesus quer que todo mundo faça. A união dos povos, das raças, que nem Jesus pregou. Está todo mundo desunido, todo mundo pensa só em si mesmo. E como você pode ser santo desse jeito? Eu já estou santificado porque eu tenho explicado, porque eu uso a minha vida para explicar como as pessoas têm que fazer, do modo que Deus e Jesus quer que a gente faça. Só que vocês fazem do jeito errado, porque vocês seguem a homens e eu sigo a palavra de Deus que está dentro da Bíblia. Porque eu só uso um versículo para comprovar tudo isso que eu estou falando. Vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga. Carregue sua cruz. A pessoa acha que está fazendo isso, mas não está, porque ela ouve as pessoas dentro das religiões, das igrejas institucionais, da forma que os líderes religiosos querem controlar as pessoas, não para o bem, mas para o mal. Porque as pessoas, elas estão vivendo dentro do mundo que Jesus Cristo veio aqui e destruiu. Um mundo que está dentro da lei de Moisés. Porque o mundo de hoje é o reflexo do mundo dos antepassados. Então vamos terminar por aqui. E daí no próximo vídeo eu continuo onde nós paramos e vou acrescentando mais informações novas. Vou criando mais novidades. Fique com Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor.